Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui neste vaziozão para conferirmos o segundo episódio da primeira temporada de Expanse. There, you chilled? Okay. Now we're gonna go outside. Bom pessoal, assim que começa o episódio já somos apresentados com uma certa novidade, que é o recurso narrativo do flashback. Ou melhor, talvez nem seja isso. A gente pode afirmar que a série sempre vai usar esse tipo de recurso, não aconteceu nada disso no primeiro episódio. Mas aqui esse recurso do flashback talvez nem seja exatamente porque talvez seja mais uma visualização do que o personagem Holden está sentindo ali naquele exato momento de tensão. Pois lembrando, o episódio passado se encerrou com a explosão da Canterbury. Pô, pedaço para tudo quanto é lado, né? E Holden ficou arrasado por ter perdido a sua namoradinha, a Ad. E justamente então esse flashback aqui, ele lembrando, né, justamente o primeiro momento que a viu, quando ela estava iniciando como a nova navegadora lá da nave. E nós temos também uma evidência de um recurso aí sim que a gente pode considerar que é fixo aqui nessa série, os detalhes visuais. Aqui, nesta conversinha, quando estava pintando a paixonite entre os dois, ela diz para ele o truque de deixar o café mais interessante, que é acrescentar um pouquinho de limão, embora eles não tivessem muito ali na nave, e também o fósforo, né? Ela quebra a ponta do fósforo, aliás, né, fósforo, uma coisa super mundana, né, que essa série, aliás, né, tem muitas coisas tecnológicas, mas também tem um pé no chão na nossa realidade ainda. De qualquer forma, né, ela esfarela a cabeça do fósforo e também coloca dentro do café para deixar tudo mais gostoso. E sim, a série tem os comentários visuais, às vezes de fundo de cena, quando você não está prestando atenção, tem outro protagonista falando e o ator ao lado está fazendo alguma coisa bastante curiosa que marca, sim, de novo sempre a personalidade. A gente viu o Holden lá no primeiro episódio indo tomar café e quando ele experimenta ele acha uma bela de uma porcaria. Isso porque, obviamente, ele já está acostumado em colocar o fósforo ali dentro da bebida. Pois é, sempre a gente vai encontrar essas coisas por aqui. Mas o que vale é que sim, apenas que essa abertura aqui desse episódio é apenas uma representação visual do que ele está sentindo. Ele está ainda atordoado. O pessoal ali da Night fica chamando ele, acorda aí meu filho, você está no comando dessa jossa, o que a gente vai fazer agora? Tá vindo um monte de destroços da Canterbury, né, o que sobrou dela, que está atingindo eles, ou melhor, que vai atingir eles, né? Mas imediatamente, né, eles já tomam ciência da situação e começam a contornar, ou pelo menos dar meia volta, né, com a nave, para se esconder até atrás daquele asteroide onde está do lado a Scapoli. Ok, mas na verdade a chuva de destroços é tão intensa que destrói, aliás não está muito bem representado, mas a gente consegue perceber ali no cantinho de tela que realmente acerta em cheio também aquela nave que serviu de isca, né, para sabe-se lá quem, né? Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouco. O que importa é que sim, eles conseguem evitar o pior, mas não estava 100% seguro não, porque os destroços danificaram bastante ali a Night, acabaram com o sistema de transmissão do lado de fora e também com a câmera de ar, a câmera de descompressão, ou seja, aquela sala intermediária onde você entra para depois ir ao espaço exterior. A mesma que a gente viu no episódio anterior, onde o detetive Miller desceu o sarrafo lá naquele cara que meio que compra ele, aquelas coisas bastante dúbias do personagem do detetive, mas daqui a pouco a gente chega a ele. Bom, o que importa é que para consertar então o defeito ali da Night eles precisam ir lá para fora, só que para fora eles precisam usar, claro, os trajes espaciais e o pessoal de dentro também terá que usar, né, porque eles serão expostos, né, todo o ar ali dentro será perdido, não tem como fechar. Quer dizer, tem como fechar, mas é assim que abrir, como não tem a câmera intermediária, o ar todo vai lá para fora, para o espaço, para o grande vazio. Sim, uma situação bastante tensa que começa então os conflitos internos ali dessa turma. E vale dizer uma coisa que é meio que para corrigir o que eu falei no episódio anterior aqui das resenhas, que foi justamente quando eu tinha dito que, aí sim do episódio anterior da série, que só haviam 3 protagonistas, né? Justamente em 3 linhas narrativas. Na verdade, a gente pode considerar como todo o pessoal ali a bordo da Night como também protagonista. Afinal de contas, eles estão nos créditos de abertura. O Holden é um personagem talvez um pouco mais principal, justamente por ele ser galã, mas toda a turminha ali, sim, eles são personagens oficiais da série.
E vemos então, claro, as personalidades dele amadurecendo um pouco mais pra gente. Claro, antes foi um pouco mais focado no Holden, mas agora a gente começa a perceber como cada um tem um jeitão completamente seu. A começar da Naomi, que literalmente toma o comando de Holden ali imediatamente, justamente quando ele pira a cabeça, né, que quer ir atrás da nave agressora. Obviamente eles serão abatidos de uma maneira super simples, né, e o pessoal fica um pouco pé atrás, mas a Naomi literalmente vai contra a ordem, e afinal de contas, né, ele é o novo capitão ali daquela nave, né, por questão de hierarquia que vai subindo. Ou seja, ela desliga os motores e literalmente impede que eles vão atrás. Ele já tinha assumido o posto lá de pilotagem e não estava nem aí para a opinião dos outros. Mas aí naquela ânsia de vingar a mocinha que ele acabou de perder, estava um pouco desorientado, então a sua noção de comando, de estratégia estava um pouco ali prejudicada. Ela fez bem em travar os motores. Só que quando ela fez isso, não foi só um ato de, digamos, em segundo em comando, né, de dar força para o seu capitão. Na verdade, meio que ali ela quebrou a hierarquia da nave. E basicamente todos os outros ali, os outros três, passaram a obedecer a ela. Uma situação bastante curiosa que, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente tinha visto do personagem do Mocinho aqui, né? Que ele não queria ser promovido ali de terceiro para segundo em comando. Ele queria ficar na dele, não ter problemas, não ter responsabilidades. Mas, sempre que a coisa aperta, ele tem uma expertise que é típica de quem sabe comandar os outros. Só que aqui, claro, ele estava meio perdido por causa do impacto da morte da Adi, então realmente passa. E ela aproveitou para, não para tomar o poder porque ela queria, mas porque foi uma coisa imediata. Coisa normal também, né? O segundo em comando, o primeiro oficial, ele tem que ser o número um, né? Como a gente costuma chamar na Star Trek, né? Sim, ele tem que ser tão bom quanto o capitão e quando precisa, ele precisa dar uma ordem um pouco mais forte, até quase passar por cima da força maior. Mas de qualquer forma, ok, isso também serviu para mostrar mais ainda como são o comportamento ali daqueles personagens, principalmente daquele Amos lá, né, que é um tipo cachorrinho da Naomi, né, o Amos é o mecânico ali da turma, a Naomi é a engenheira, e a gente ainda tem não sei o nome dele, acho que é Shed alguma coisa, que acho que é o médico, e também o navegador eu não lembro o nome, Alex? Não sei se é Alex, não sei. Ainda continuo não lembrando o nome de todo mundo por aqui. Mas o que importa é que sim, esse núcleo aqui está bastante interessante. Mas, parando um pouco de falar sobre eles, indo para o detetive Miller. Finalmente, ele foi investigar mais a fundo o paradeiro lá da moçoila, né? A mocinha, a Dulcineia talvez, né? A Julie. E vai lá no apartamento dela, onde vemos aquelas coisitas também interessantes de ficção científica, né? Onde ele consegue abrir com facilidade lá com seus dispositivos, claro, porque ele é de uma agência de segurança, e também porque ele consegue falar com o computador lá da Julie, né? Ele emula a voz dela e consegue extrair todos os dados. Então ele já percebe uma certa pendenga entre ela e seu pai, e também uma questão a respeito de uma Star alguma coisa, que agora não me lembro exatamente qual que é, vai aparecer aqui embaixo se eu me lembrar de pôr, mas se ela não está mais interessada naquilo, parece que é uma nave, aí o paizão quer vender para meio que confrontar ela, assim, é uma pendenga super familiar, né? Mas a questão é que fica um pouco mais claro que nesse episódio que a Julie é aquela típica adolescente sem causa, né? Rebelde sem causa, melhor dizendo, né? Que se envolve com pessoas que são grupos, que querem, claro, libertar o pessoal oprimido, aquela coisa toda, né? E, claro, o pai sendo um poderoso sempre torce o nariz para esse tipo de comportamento de filhos. Ok, então ele é uma fujona que escapa, mas sim, tem algo mais. A gente percebe pelo andar da carruagem que não é simplesmente uma moçoila de uma família rica que fugiu e o Miller precisa capturar. Tem coisitas por aí super interessantes, que claro, né, justamente porque a outra vertente aqui da série já quase ficou perto dela, a gente sabe que tudo isso está de alguma maneira conectado. Mas sim, é interessante porque a função aqui desse personagem Miller é tanto mostrar as pendengas políticas em relação às séries e também mostrar a sua, claro, personalidade. Ele fica sempre equilibrando esses dois momentos, né? Na verdade, fica se arrastando um pouco a pesquisa ou a investigação que ele faz a respeito desta fujona.
Basicamente, ele faz no começo do episódio aqui, entrando na casa dela, e depois já se parte para a sua outra parte também que ele tem a cumprir na história, que é mostrar o aspecto social ali de séries. De novo com o racionamento de água. Fica bem evidente lá quando ele está no chuveiro, né, e fica todo ensaboado porque a cota dele de água foi interrompida. Inclusive quando ele está dentro do apartamento da Julie, ele aproveita para pegar mais água, porque sendo ela rica, né, ela tem uma cota muito maior. Uma coisa bastante interessante, e também tem sempre aqueles comentários dos animais, né, que nessa série eles não são de verdade, todos eles são robôs, né, afinal de contas, né, em local ali externo à Terra, né, você não pode ter um animal para consumir recurso, comida, ar e tudo isso mais, né, como aquele hamster que fica rodando ali. Aliás, aquilo também é um outro comentário visual da série, né? Ele diz, né, pro animalzinho, né, vai indo que você chega lá. Claro, ele está dizendo isso para ele mesmo, né? A série sempre tem boas sacadas, com certeza. E sim, claro, toda a questão lá que ele vai investigar do furto de água ali dentro de séries, daquela estação ali principalmente, né, resulta que eles encontram um pessoal lá também, mais adolescentes, né, que estão revoltados, né, roubando ali. Só que ele alerta lá, pelo menos o líder daquele grupo, né, você pode roubar, mas não pode roubar demais. Quando você rouba o que não deve, você acaba topando com os poderosos. Ele acaba dando uma dica, né, nem prende ele, né, libera, não sei porquê, quer dizer, sei, né, porque na verdade ele é o bom policial, ele é o samaritano realmente, né? Todo mundo acha que ele é o traidor, mas na verdade ele não é. É o cara que faz sempre as coisas certas. Do mesmo jeito, né? Claro que o Holden faz lá no espaço, a muitos milhões de quilômetros. Aliás, também, né, falando nisso, né, vamos falar então da outra linha aqui narrativa, que é com a subsecretária lá da ONU, que, aliás, a gente ficou sabendo que ela está quase para ser a chefona do mundo, né? Provavelmente vai ter novas eleições e ela vai ser alçada a essa liderança máxima na Terra através da ONU. E não, de novo, eu ainda não decorei o nome dela. É difícil mesmo. É o Assal alguma coisa. O primeiro nome também dela é Cris, não, uma coisa também difícil de falar, né? Aliás, o primeiro nome não parece indiano, mas o segundo, claro, tem mais a cara. De qualquer forma, não importa, eu já disse, né? O nome do personagem vem muito depois do seu comportamento. E aqui a gente percebe que, de novo, ela ainda está atrás daquele rebelde lá da EPA, né? Quer dizer, na tradução fica EPA, né? Mas no original é OPA. O que vale é que sim, basicamente aconteceu a mesma coisa do primeiro episódio. Ela continua a interrogar o sujeito, só que de uma maneira um pouquinho mais amena, né? Porque o chefão acima dela, né, avisou que, aí sim, o secretário-geral da ONU tinha dito que as torturas haviam sido banidas, né? Mas pelo menos podia dar uma cutucada dentro de um tanque d'água. Que, claro, alivia um pouco mais o cidadão lá que está preso, né? Ele pelo menos consegue falar, né? E na conversa dele com a subsecretária, a gente fica também percebendo como ela é uma grande de uma estrategista. Ela sabe tirar as informações aos poucos, mas na verdade ali naquele choque com uma pessoa um pouquinho mais treinada, até colocado isso, né? Ela diz que ele é um pouco mais educado, inteligente, culto, que não é comum para essas pessoas que estão associadas a esse grupo rebelde, né, que quer a independência lá de séries e de todo o cinturão, na verdade, né. E sim, por causa disso, a extração de informação ali não vai para frente, porque literalmente o cara sabe não se vender fácil, mesmo sob tortura. De qualquer forma, né, ela decide mandar o cidadão lá para a Luna, e que eu fico até na dúvida, Luna é a Lua mesmo ou é uma coisa diferente? Porque quando a gente vê a imagem da Terra com a Luna, parece que, quer dizer, com a Lua, que eu suponho, a Lua parece muito próxima, ali na visão do espaço. Parece até que Luna é algo artificial, ainda estou em dúvida sobre isso. Se for verdade, acho que confirma que realmente a relação, né, do planeta Terra com a Lua ali está muito perto mesmo. De qualquer forma, um dia acho que a gente descobre isso. E sim, o cara vai pra lá e depois, lá no finalzinho do episódio, a gente descobre que ele acha um jeito de escapar, que é literalmente usando o mesmo recurso que estavam fazendo com ele. A gravidade, né, que tá na Terra, quando ele não estava dentro do container de água para aliviar a pressão, ele ficava completamente sufocado. E quando ele foi levado lá para o espaço, para a Luna, e aí é uma coisa que a gente já sabe, né, quando a nave dá aquele empuxo, aquela arrancada,
as pessoas precisam estar recebendo um soro no corpo para poder resistir à pressão. Ele botou o pescoço para frente e evitou as garrinhas penetrarem para injetar exatamente esse suco que eles chamam, né, que evita todo o transtorno da gravidade. Literalmente ele morreu, ou seja, ele se suicidou para defender a causa. Mas o que vale mesmo é que antes, quando ela também conversava com o outro subsecretário, que é o cara acima dela, ela percebeu que aquela guerra fria que sempre existiu entre Marte e Terra estava se diluindo, se transformando em outra coisa, uma guerra aberta, justamente porque esse pessoal da APE ou OPA, eles se colocaram num patamar diferenciado, porque eles estavam atrás de tecnologia invisível, que a gente já viu também lá no espaço, daquela nave que atacou a Canterbury. Sim, tá tudo conectado, mas claro, ela não tem certeza ainda de quem ainda possui essa tal tecnologia da invisibilidade, se realmente é o pessoal de Ceres que se associou a Marte, ou então tem um terceiro ali, né? Sempre lembrando, né? Todos os planetas do Sistema Solar já foram colonizados. Ou seja, pode ser também os outros que estão atacando, interferindo eu ia falar boa vizinhança da Guerra Fria entre Terra e Marte. Pode ser que sim, mas quem sabe, né? Estejam até usando o pessoal de séries do Cinturão como bode expiatório, né? Também é uma coisa a se conferir. Pois sim, né? Se é uma série bem fincada em questões políticas, tem muitos meandros ainda para descobrir, com certeza, no futuro. Bom, mas voltando lá para o pessoal que está no espaço. Sim, o pessoal da Night tem outro perrengue, porque eles conseguiram, claro, resolver aquela questão ali da antena que estava defeituosa, que precisavam, correr o perigo de ficar exposto ao espaço, e sim, né, tinha aquela, um gostinho mais de ação ali no episódio, quando o navegador, né, ele começou a ter problemas no seu equipamento, ele começou a ficar sem oxigênio, né, e estava dentro de uma câmera que também estava sem oxigênio nenhum. O medicão ali deu uma boa solução, que aliás o médico antes, né, tinha pirado a batatinha, né, tinha ficado completamente paranoico com a situação realmente de abrir a câmera ali e ficarem sem ar, mesmo que protegido por suas roupas espaciais. Ok, esse cara super nervoso que saiu do prumo, ele literalmente num segundo momento conseguiu salvar o companheiro ali, né, o navegador, onde ele dividiu o seu ar para o equipamento do outro. Um ato bastante heróico, só que infelizmente ele acabou, entre aspas, morrendo, né? Na verdade, depois que lá o mocinho, né, e o mecânico voltaram para dentro da nave, conseguiram ressuscitar o cidadão. Mas ficou aquele clima de, opa, enganei vocês, pegadinha, esse personagem não morreu. Bacana, curioso. Mas é aí justamente que começa o segundo problema, porque eles detectam mais uma nave chegando perto deles. E não foi aquela nave que havia atacado a Canterbury e também eles mesmos. Bom, o que vale é que aí sim aparece uma nave marciana totalmente militarizada. E aí a coisa vai pegar, porque também, um pouquinho antes, a Naomi tinha verificado ali que, aliás, lá quando eles estavam dentro da escapola, eles tinham pegado justamente o pequeno transmissor que enviou aquela mensagem, onde eles descobriram que tudo aquilo ali era realmente uma armadilha, porque não era alguém de dentro da escapola que tinha emitido o sinal de socorro. Mas ela verificando ali os números de série, percebeu que aquele equipamento era marciano, ou seja, de fato havia uma certa comprovação. Então, antes tinha sido justamente aquele recurso de invisibilidade que parece que só os marcianos que dominam essa tecnologia. Mas essa evidência ali de número de série, de equipamento mesmo, aí estava meio que confirmado. Foi Marte que atacou a Canterbury via aquela armadilha. E, claro, quando estavam na iminência de serem capturados pelos inimigos, o Holden de novo teve outra boa ideia, que é literalmente, né, ter um salvo-conduto. Então ele emite uma mensagem dizendo exatamente a situação onde eles se encontram. Encontraram evidências que Marte atacou, destruiu a Canterbury. E aquilo, só de ser enviada essa informação, justamente, eles não seriam abatidos assim que fossem pegos. Uma boa sacada dele também. Só que, né, no último instante, o navegador da nave diz: não conte muito com isso, acho que a mensagem não foi transmitida, porque essa nave militar aí que está se aproximando, ela tem um bloqueador de comunicações. Ou seja, o truque dele parece que não serviu. Um bom gancho também para terminar esse episódio e a gente ficar curioso para o que vai acontecer. Sim, por enquanto,
a série está se mantendo em dar um gancho para o episódio seguinte com o pessoal que está ali no espaço. Tanto a tensão da política com a subsecretária da ONU, ou então a investigação do detetive Miller, ainda, por enquanto, não serve de fazer com que a gente fique desejoso do próximo episódio. Mas isso não é um problema, muito pelo contrário. A série está se sustentando nessas três vias que são diferenciadas e, sim, dá para dizer que uma é melhor do que a outra. A questão é que talvez as outras não gerem ganchos mais significativos para um público, digamos assim, mediano, né? Que precisa ter uma boa, coisa mais vibrante para dizer, agora quero ver como é que ela acontece, como é que eles vão se safar desse problema. Mas as outras vias de histórias também são muito boas, também são instigantes, a gente sempre está curioso, justamente, né, porque daquela da Senhora Poderosa, aquilo ali é o lado mais político. Para quem gosta disso, ali é um prato cheio, né? Não precisa ter ação, para falar a verdade, é só falar, é só discutir como são os posicionamentos dos inimigos e deles mesmos. Super interessante. E do lado lá do Detetive Miller, aí tem aquelas duas vertentes que eu já comentei, né? Que tem a investigação que anda bem devagarzinha, mas na verdade o que importa mais por enquanto para o personagem é realmente expor o aspecto sociopolítico ali daquele pessoal do cinturão. Traduzindo, né? A história funciona porque existem essas três linhas narrativas que vão se entrelaçando o tempo todo. Claro, convertendo para o mistério geral aqui da temporada, que é descobrir quem é a tal Julia, quer dizer, o que ela tem a ver com todo esse mistério que as coisas estão se conectando. Provavelmente ela vai ser muito importante, espero que sim, pelo menos, né? Mas se não for também, não tem problema, né? É uma série muito aberta, cheia de possibilidades, que a gente, a princípio aqui, não está entendendo direito para onde que ela vai, mas de qualquer forma tudo é, sim, muito promissor. Portanto, para esse segundo episódio de Expanse da primeira temporada, eu mantenho a minha nota 5, porque é difícil fazer um segundo episódio bom de abertura de série, né, ou complemento de abertura, que seja tão instigante quanto um primeiro que foi bem objetivo. Sim, essa segunda parte da estreia aqui, quer dizer, não é a segunda parte, mas aliás ele foi exibido praticamente no dia seguinte, né, ao primeiro, lá em 2015, quando a série começou a ir ao ar. Funciona realmente com uma boa continuidade e mantém todo o nível alto que já havia no primeiro episódio. Ou seja, a série continua muito bem escrita, os personagens cada vez mais ganham profundidade. Isso que é bastante interessante, principalmente nessa turma ali do Holden na nave, que a gente começa a perceber que as personalidades deles também são muito boas. Mas como eu disse, eles não são coadjuvantes, eles também são protagonistas. Me equivoquei. Enfim, estou ansioso para o próximo episódio, que eu vou comentar, obviamente, também amanhã, às 9 da noite, aqui no Mandado Nerd. É isso.